Olá, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora em que vão ver esta gravação. Hum, Esta aula vai ser assíncrona, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar o PowerPoint que coloquei no Moodle, para vos dar exemplos de abordagens metodológicas. O PowerPoint, diz metodologia, abordagens, e está no tópico, do relatório final. Também coloquei no Moodle dois exemplos de relatórios finais que fui buscar ao repositório da biblioteca virtual do ISEC. E, portanto, também vos vou dizer algo sobre esses relatórios e como é que os podem utilizar como exemplo para redigirem o vosso relatório final. O PowerPoint que eu tenho para vos mostrar hoje também tem um aspecto importante, que é o seguinte: nos trabalhos que vocês fizeram, eu notei que há uma certa confusão entre o que se considera uma fonte documental e o que não é uma fonte documental. Fontes de primeira mão e fontes de segunda mão. Portanto, vou falar-vos um pouco disso também. Vamos então abrir aqui o PowerPoint. O PowerPoint é este, que está no Moodle, como vocês vão poder ver. E vamos pôr isto aqui em modo de visualização. Como está expresso e bem explícito no guião de elaboração do relatório final, vocês vão ter que ser muito explícitos em relação ao que é a motivação e a justificação para o vosso estudo. Qual é a relevância do estudo? Porque é que ele é importante e qual é a informação que vos dá em relação ao tópico que estão a estudar? Portanto, como motivação, se vocês estão a fazer um projeto de intervenção, um estudo de caso, por exemplo, um projeto de intervenção, vocês têm que explicar, com base na literatura disponível, porque é que é importante realizar este estudo. Portanto, há uma justificação que tem que assentar não só nas vossas observações da importância do estudo no contexto educativo em questão, mas também tem que basear a importância do estudo naquilo que a literatura vos diz sobre o tópico, ok? Por exemplo, se eu estiver a trabalhar o ensino experimental das ciências, uma justificação para abordar essa temática pode ser a falta de estudos ou de intervenções que visem o ensino experimental das ciências. E vocês têm que ir à literatura buscar essa justificação, ok? Como motivação pessoal, vocês podem justificar a relevância do estudo a partir daquilo que vocês julgam que é uma necessidade no contexto educativo em questão. Portanto, pode ser, por exemplo, que a vossa professora cooperante ou professor tenha dito que isso é uma lacuna no ensino da instituição e, portanto, isso pode justificar o vosso estudo dessa temática, ok? Portanto, a problemática tem que ser desenvolvida logo à partida, começando com a relevância do estudo, a motivação e a justificação para o realizar, ok? Depois vocês vão ter que prestar muita atenção a como é que vão definir os vossos objetivos. E como nós sabemos, vocês podem ter objetivos mais gerais e depois objetivos mais específicos. E acho que toda a gente já sabe escrever e operacionalizar objetivos. Portanto, não penso que seja necessário vermos isso. É uma questão também para discutirem com o vosso orientador do relatório final, ok? Em relação ainda à relevância do estudo e aos objetivos do projeto, vocês podem ter que definir conceitos. Dou-vos aqui alguns exemplos. O conceito de leitura, o conceito de compreensão da leitura, o que é a fluência de leitura, o que é o ensino experimental das ciências, o que é o ensino do cálculo mental,
podem ter termos e terminologia específica que é importante definir logo à partida, ok? Depois vocês têm a revisão da literatura e vocês já sabem que vão ter que me entregar um trabalho que tem a ver com a vossa revisão da literatura, e nós já falámos sobre a importância de partir do geral para o específico e na importância de terem estudos recentes sobre a temática que vão trabalhar, ok? Depois, uma coisa importante que vocês vão ver nos relatórios que eu coloquei no Moodle como exemplos que vocês podem seguir, é muito importante vocês definirem uma calendarização, definirem quais foram as fases do estudo. Lá, outra vez, referindo-me a um modelo de intervenção, estudo de caso, se vocês, por exemplo, fizeram perdão, várias situações de ensino experimental das ciências, vocês terão isso presente na vossa calendarização e terão que dizer que foi no dia tal e qual foi a experiência que foi realizada no dia tal e no dia tal qual foi a outra experiência a seguir e assim sucessivamente. Portanto, o que eu vos aconselho a fazer é uma pequena tabela em que vocês têm as datas e aquilo que foi feito em cada data. E vocês vão ver também essas tabelas nos exemplos que eu fui buscar e que estão no Moodle. Depois vocês estão que fazer também um apanhado da forma como fizeram a recolha de dados. O que é que vocês recolheram? Recolheram as observações dos alunos, recolheram algumas fichas de trabalho, por exemplo, que os alunos fizeram sobre a problemática em estudo, e depois como é que vocês analisaram os dados, ok? E, por fim, na interpretação, vocês vão ter que explicar, com base nos vossos resultados, como é que interpretam as situações de aprendizagem que trabalharam, ok? Agora vamos para os tipos de recolha de dados. Nós podemos, de acordo com Pennington, classificar 2 tipos de técnicas de recolha de dados. E essas técnicas dividem-se em técnicas de natureza formal e técnicas de natureza compreensiva. Ora, o que é que nós entendemos por isto? Se nós falamos em técnicas de natureza formal, nós estamos a falar em fontes de segunda mão ou fontes em segunda mão, ou seja, a informação que está disponível para consulta. E aqui eu penso que a vossa confusão no trabalho que me entregaram é que muitos de vós pensaram que a revisão da literatura, ou os artigos, os livros, os capítulos de livros que vocês foram consultar para fazer a revisão da literatura, que constituem fontes em segunda mão. Ora, não é bem isso. As fontes em segunda mão não são os artigos com estudos que fundamentam aquele estudo que vocês fizeram, ok? As fontes de segunda mão são análises de documentos. Eu tinha-vos dito que vocês poderiam, por exemplo, usar como uma técnica de recolha de dados para análise documental um manual escolar ou vários manuais escolares. Ora, isso é um documento, ok? É um documento que apresenta alguns dados. Podem ser relatórios também, podem ser atas, podem ser artigos, podem ser programas. Mas estes artigos que aqui estão listados como fontes de segunda mão são fontes que vocês vão utilizar para depois analisar. Ou seja, as fontes já existem e vocês não as vão recolher, não são vocês que as vão recolher, elas já existem e vocês vão sim consultá-las e vão analisá-las. Por exemplo, se eu estiver a olhar para manuais escolares de ensino de português, eu posso analisar esses manuais escolares da seguinte forma: eu posso fazer um bloco de análise em que eu vejo, por exemplo, quais são os tipos de texto que aparecem nesses manuais escolares. São histórias, é ficção? Quantas histórias aparecem que são ficção? Quantas leituras que são não ficção?
por exemplo. Portanto, isso requer uma análise da vossa parte. Portanto, mais uma vez, as técnicas de recolha de dados que nós entendemos por técnicas de natureza formal são fontes em segunda mão, em que a informação já está disponível para consulta, não foram vocês que compilaram essa informação, não a recolheram, ela já estava disponível, mas ela requer uma análise da vossa parte, ok? Isso é diferente de ter uma fonte em primeira mão, como nós vamos ver, ok? No início de SARF, eu também vos dei vários exemplos de fontes estatísticas que vocês poderiam utilizar, nomeadamente a POR-Data. A fonte estatística POR-Data revela, por exemplo, o estado atual de um determinado aspecto. Vocês podem, por exemplo, buscar na POR-Data o número de alunos que frequentam o primeiro ciclo, vocês podem ir buscar dados sobre o desempenho dos alunos em testes de matemática, em testes de português. Portanto, isso são informações que estão disponíveis e que vocês vão lá para buscar a informação, ok? Nós também podemos considerar que observações de peritos, conclusões de estudos de peritos são técnicas de segunda mão, ok? E aqui nós incluímos recensões, por exemplo, estudos que são uma meta-análise, ou seja, são estudos que nos dizem qual é o estado da arte, qual é o que nós sabemos sobre determinado assunto. E, portanto, são conclusões de peritos. Mais uma vez, não são artigos de estudos que vocês vão buscar para a vossa revisão da literatura, ok? Aqui, avaliações baseadas em testes standardizados. Podemos dar como exemplo o estudo PISA, que é feito com alunos do 9º e do 10º ano. Existem também estudos standardizados internacionais que vos dão dados sobre matemática e ciências e também leitura ao nível do primeiro ciclo do ensino básico. E esses incluem, por exemplo, o TIMSS, que é um estudo sobre matemática e ciências, onde vocês podem, por exemplo, ir buscar informações sobre a prestação dos alunos portugueses, ok? E para a próxima aula eu vou-vos dar alguns exemplos destes resultados de testes standardizados, ok? Podem servir de fonte de informação. Em relação à outra recolha de dados que vocês podem fazer e que tem a ver com fontes de primeira mão, a grande diferença é que as fontes de primeira mão são fontes que têm informação construída pelo investigador. Portanto, se vocês fizerem um inquérito por questionário, se vocês fizerem uma entrevista, isto são dados, são fontes em primeira mão, ok? Essa é a diferença. Portanto, aqui estão exemplos: elaboração de inquéritos, escritos ou orais, entrevistas, questionários, observações diretas, grelhas de observação, diários, resumos diários do trabalho que permitem compreender determinadas situações e como é que elas evoluíram. Isto são as vossas recolhas em primeira mão. Isso é a informação que vocês recolheram, que construíram e que depois vão analisar, ok? Temos aqui também narrativas pessoais. Vocês podem ter narrativas pessoais, normalmente não é o tipo de recolha que vocês mais fazem, mas também pode ser considerado uma fonte de primeira mão. E relatos de incidentes críticos também muitas vezes são utilizados em contexto de pré-escolar, mais até do que em primeiro ciclo, mas não são tão utilizados por vocês. Em relação às vantagens, e avançando agora um pouco mais rapidamente, eu não vou aqui falar de todas as vantagens de cada método, mas o que vocês podem fazer é depois consultar este PowerPoint, porque aqui eu listo todas as vantagens e limitações de cada método, dos questionários e depois das entrevistas, etc. Portanto, vocês podem consultar o PowerPoint para isso
e também tem aqui alguns autores que são referidos que vos podem servir de referência para depois irem buscar mais informação para o vosso relatório final, ok? Aqui queria apenas realçar para o final do PowerPoint em que vocês têm que ter muito cuidado quando vão realizar a análise dos dados que recolheram, dos tais dados em primeira mão. Têm que ter cuidado com o seguinte, com aquilo que diz aqui no final do PowerPoint. Não fazer inferências e basear-se nos factos observados. Ser imparcial, ok? Tanto quanto possível, vocês têm que se basear apenas nos factos observados e fazer a vossa interpretação de acordo com aquilo que os factos vos mostram, ok? Portanto, não fazer inferências, não tirar deduções lógicas que não estejam diretamente relacionadas com os dados que vocês recolheram, ok? Então, agora vamos parar aqui o PowerPoint e vou-vos mostrar no Moodle onde é que vocês podem ir buscar a informação. E aqui há sempre um compasso de espera com a mudança de um screen para o outro. Aqui está o PowerPoint com aquele PowerPoint que eu acabei de vos mostrar. Mais abaixo vocês têm o guia para a redação, não, desculpem, tem o guia das normas APA e aqui é que têm os modelos do relatório final que eu vos queria mostrar. Incluí um para ciências e outro para matemática. E não queria deixar de dizer, porque o Miguel pediu-me para falar disto, que estes dois relatórios, e nomeadamente o de matemática, vai-vos falar sobre a intervenção. Qual foi a intervenção feita no ensino da matemática e depois como é que vocês redigem isto no relatório final, é muito claro neste relatório, ok? Portanto, esta é uma indicação específica para o Miguel, mas que pode servir para todos vós, ok? Portanto, ficamos por aqui. Vocês têm estes recursos no Moodle, espero que vão lá vê-los e consultá-los. Exemplos do relatório final. O PowerPoint que está aqui, metodologia, abordagens. E mais, o que é que eu queria dizer-vos mais? Acho que é só, vocês já têm alguns o guia do relatório final aqui no Moodle. E também tem as normas APA e como é importante utilizar a 7ª edição, aqui está ela, a 7ª edição. Ok? Bom trabalho e até para a semana.